Eu queria partilhar com os meus queridos irmãos no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17. E a partir do verso 11, e diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Amém? Irmãos, esta palavra, esta passagem das Escrituras, eu acredito que ela é conhecida da grande maioria de nós que estamos aqui nesta tarde. O encontro de Jesus com 10 leprosos e a forma como o Senhor operou. Eu creio, irmãos, com toda a minha convicção, que Deus hoje, nesta tarde, Ele quer operar. Amém? Deus quer curar. Deus quer restaurar. Deus está aqui e Deus quer fazer como fez há 2000 anos neste lugar específico que aqui vem escrito nas Escrituras. Irmãos, os leprosos naquela altura, e a lepra, qualquer situação de pele e que fosse avaliada por o sacerdote era considerado lepra. Temos que pensar que as condições como eles avaliavam não tinham o grau de conhecimento que nós em dia temos a nível de condições. E então um leproso, depois de ter sido diagnosticado com esta enfermidade, com esta doença, esse indivíduo era completamente retirado da sociedade. Aquela pessoa era retirada da sociedade de tal forma, depois do sacerdote decretar a doença que a pessoa tinha, a pessoa era de tal forma retirada do seu meio, que aquela pessoa nem tinha a possibilidade de voltar a casa para ir buscar as suas roupas. A palavra de Deus também mostra aqui algo bastante significativo, e pensando acerca da doença em si, e a doença vem ensinada acerca de como agir em relação à mesma através da lei mosaica, através de Levítico capítulo 13 e capítulo 14, nós podemos compreender um pouco acerca da forma como Deus designou que tal assunto devesse ser tratado. E nós, irmãos, através das Escrituras também sabemos que alguém que tivesse esta doença não se podia aproximar de alguém que estivesse saudável. Alguém que tivesse esta doença levantava as suas mãos e gritava: imundo, imundo, imundo. A palavra de Deus diz claramente, aqui no versículo 13, que eles ficaram de longe, eles não se aproximaram de Jesus. E eu queria que nós começássemos por pensar em algo que vem aqui na palavra de Deus, irmãos. Estes homens, irmãos, estavam excluídos da sociedade. Estes homens estavam impedidos da sociedade. Mas Jesus foi até eles. Amém? Jesus foi até eles. A palavra de Deus diz-nos claramente que Jesus entrou numa aldeia onde havia leprosos. Mas a palavra de Deus, e Lucas assim o registra no versículo 1, diz a palavra de Deus, irmãos, que Jesus também passou em Samaria, também um local de gente excluída pelos judeus. Jesus, irmãos, não exclui ninguém. Eu não sei como é que tu chegaste aqui nesta tarde, mas Jesus não te exclui. Jesus sabia que tu irias estar aqui nesta tarde para trazer uma palavra à tua vida, para tocar a tua vida, para trazer um milagre à tua vida.
Jesus está aqui. Ele marcou um encontro lá no Evangelho de João, capítulo 4, irmãos. Há lá um versículo, irmãos, que eu amo profundamente. Diz a palavra de Deus que era necessário a Jesus. É necessário a Jesus passar aqui neste local. É necessário a Jesus tocar na tua vida. Em determinada altura da minha vida, foi necessário a Jesus Ele chegar-se a mim, Ele mudar o meu coração, Ele trazer uma palavra à minha vida. E Jesus, nesta tarde, quer trazer uma palavra à tua vida. E Ele quer agir na tua vida. Amém? Crês? Amém? Glória ao nome de Jesus. A partir do versículo 14, irmãos, diz a palavra de Deus. Vamos ler antes o 13 e depois o 14. Que ficaram de longe os leprosos e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificá-los. Irmãos, eu quero te dizer nesta tarde que Jesus marcou um encontro connosco. Era necessário a Jesus estar aqui nesta tarde. Era necessário Jesus chegar à tua circunstância, chegar ao teu problema. Era necessário a Jesus, é necessário a Jesus. E mais, a palavra de Deus diz no versículo 14, ao vê-los, Jesus está a ver a tua condição, Jesus está a ver a tua circunstância. Jesus está a ver. Jesus sabe o que é que tu estás a passar. Jesus conhece a tua circunstância. Irmãos, o olhar de Jesus é um olhar diferente do homem e da mulher. É um olhar totalmente diferente. Sabem, em determinada altura da minha vida, cheguei a casa, um dia da minha vida, cheguei a casa e a minha mulher estava à entrada da sala. E ela virou-se na entrada da sala e vira-se e diz assim para mim: o que é que tu achas? Eu acho que está tudo bem. E ela vira-se: mas o que é que tu achas? Eu acho que está tudo bem. O que é que tu achas? Eu acho que está tudo bem. Ela vira-se: eu mudei a sala toda e tu não vês nada. Irmãos, muitas vezes nós estamos a olhar e não estamos a ver. Mas Jesus é aquele que vê, é aquele que diz na sua palavra, irmãos, que conhece os nossos corações, que conhece a nossa situação. Não existe nada nesta tarde que esteja encoberto a Jesus. Ele está a ver a tua situação, Ele está a ver o teu sofrimento, Ele está a ver a tua dor, Ele está a ver a tua circunstância. E mais, Ele tem poder para mudar a mesma. Ele já está a ver a tua situação. Ele não está indiferente à tua situação. A tua situação o levou a vir aqui esta tarde para mudar a tua realidade, para mudar a tua circunstância. Amém. Irmão, Jesus está a ver. E se Jesus está a ver, nós temos que começar já a glorificar. Porque aquilo que Ele vê, Ele muda, Ele transforma, Ele cura, Ele restaura. Amém. Jesus está a ver. Se calhar tu tens chorado com a tua condição, se calhar tu tens sofrido com a tua condição, se calhar tu tens pensado: ninguém se rala, ninguém se inquieta, ninguém se rala com esta minha situação. Eu quero te dizer em nome de Jesus que Jesus se rala, por isso está aqui nesta tarde e está a ver a tua condição e nesta tarde Ele quer mudar a mesma, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, irmão. Eu tinha prometido à minha mulher que ia ser mais calmo, mas falar de Jesus leva-me à intensidade máxima, irmão. Eu amo Jesus. Irmãos, eu nasci numa casa onde os meus pais sempre os conheci como crentes, frequentei a escola dominical. Em determinada altura eu saí da igreja e conheci tudo o que vocês podem pensar de pior. O meu nome ficou queimado perante o Banco de Portugal e eu perdi a carta de condução.
Minha vida estava completamente arruinada. A minha mulher queria me deixar naquela altura. Um dia, ele viu-me. Um dia ele viu-me. E mudou a minha realidade. Transformou a minha vida. E eu creio que Ele está a ver a tua situação. Eu creio que Ele está a ver a tua realidade. Eu creio que Ele está a ver a tua circunstância. E Ele já está vendo. E Ele está vendo como tu estás. E está vendo aquilo que Ele vai fazer. Aquilo que Ele vai fazer. E nesta tarde Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Irmãos, olhando para o versículo 14, Jesus curou-os. No versículo 14, eles estavam curados? Não. Jesus deu-lhes uma palavra. E nesta tarde, Jesus quer trazer-te uma palavra. E tu vais te agarrar a essa palavra, como estes homens se agarraram à palavra. E isto é fé, isto é crer. Tu vais te agarrar naquilo que Ele está a dizer à tua vida. Eu vou agir. Tu não estás a ver a ação dele agora, neste momento, como aqueles homens, quando receberam a palavra, ainda não estavam a ver a ação de Jesus. Mas estes homens agiram, estes homens creram. O crente não anda por vista, o crente anda por fé, irmão. Por fé. Jesus está a trazer ao teu coração uma palavra de fé. E se tu creres, verás a glória de Deus. Nesta tarde, seja que circunstância tu tiveres, Ele tem poder para inverter. Ele tem poder para mudar. Amém. Sabem, irmãos, uma das personagens que eu mais gosto na palavra do Senhor é um homem que é intitulado de pai da fé, o Abraão. E em determinada altura, Gênesis 12, ele vivia num local e Deus traz-lhe uma palavra. Uma palavra. Deus não lhe deu um GPS, Deus não lhe deu os planos dos episódios seguintes. Deus disse-lhe: olha, Abraão, eu tenho isto para ti. Eu tenho isto para ti. É isto que eu tenho. Eu tenho uma promessa para a tua vida, Abraão. Hoje eu estou a marcar o encontro contigo. O Criador está a marcar o encontro contigo e trata de trazer uma palavra, Abraão. Como é que tu vais reagir à mesma? Como é que tu vais reagir à mesma? E aquele homem, irmãos, creu. Creu, irmão. Creu contra toda a lógica humana. Creu contra toda a racionalidade humana. Creu contra todas as circunstâncias que ele vivia. Deus vai-lhe prometer um filho. A sua esposa era estéril. Os dois tinham a idade avançada. Mas para Deus não há impossíveis. E quem crer verá a glória de Deus. E o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que quer agir hoje. Ele hoje quer agir. Ele hoje quer revelar a sua glória. Ele hoje quer receber exaltação. Ele hoje quer ser glorificado nesta tarde, agindo na tua vida. Crês tu isso? Crês? Vais agir. Vais confiar no que o Senhor está a trazer à tua vida. Aqueles homens receberam uma palavra e contra todas as circunstâncias humanas, eles agiram. E o Senhor, no meio do seu percurso, o Senhor os curou. E eu creio, irmãos, e eu creio, à medida em que nós formos avançando nesta tarde, que o Senhor vai curar aqueles que estão enfermos. Porque a Ele foi-lhe dada toda a autoridade e poder.
Porque Ele quer curar, irmãos. Cremos nós nisso? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, foram purificados. E um dos 10 que fora curado voltou, dando glória a Deus em alta voz. Um dos 10 voltou para trazer glória a Deus. Eu creio com toda a convicção, que aqueles que são agradecidos no coração, que aqueles que reconhecem o Senhor, estão perto de receber um milagre da sua parte. Se tu és daqueles que estás aqui nesta tarde e reconheces o Senhor, e o teu coração, quando pensa no Senhor, é agradecido, é grato, como este homem, irmãos, voltou para trás. Este homem não acompanhou o ritual judaico, ele não fez aquilo que vinha na lei, mas ele voltou para trás. Sabem porquê que ele voltou para trás? Ele pensou, olha, eu posso não ter a possibilidade de agradecer a Jesus, e eu quero dar-lhe glórias. Nesta tarde queres tu lhe dar glórias? Queres tu mostrar que tens um coração agradecido em relação ao Senhor? Deus quer te curar. Crês tu nisso? E na tua circunstância, tu consegues ser grato no coração. Deus jaz, irmãos, em corações gratos. Corações cheios de fé e gratos. São corações propícios para o Senhor operar. Amém? Irmãos, eu fico encantado, irmãos, ao falar com o meu pequenino, que ele vai fazer 9 anos. Deus, irmãos, permitiu que ele fosse portador de uma doença gravíssima e uma doença, segundo a medicina, castradora do futuro dele. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Deus tem feito um milagre tremendo no coração daquela criança. Que coração que ele tem! É delicioso falar com ele acerca de Jesus. Ele vira-se e diz: eu creio que Jesus tem poder para me curar. Fé. E depois vira-se e diz assim, irmãos, e ele disse isto à psicóloga da escola: mas se Jesus não me quiser curar, mesmo assim, eu aceito e sou agradecido. Amém. Isto é o coração de alguém, irmãos, de alguém que agrada a Deus. Deus se agrada deste tipo de corações. Corações que creem no seu poder e corações que são gratos pelo Deus a quem serve. São corações, irmãos, terrenos propícios para o Senhor operar. E eu creio com toda a convicção que Ele quer operar. E eu creio que os corações estão a ser preparados para Ele operar. Nesta tarde começa a glorificar a Deus, começa a exaltar o nome de Deus, começa a clamar diante dEle acerca daquilo que Ele já fez na tua vida. Agradece ao Senhor, diz: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Sabem, irmãos, isto é extremamente importante. Sabem porquê, irmãos? 1 voltou e 9 não quiseram saber. Jesus fez, mas eles não reconheceram e não houve gratidão nos seus corações. E muitas vezes nós agimos assim e o nosso coração torna-se não o coração ideal para Deus agir na nossa vida. Deus jaz e Deus mostra a sua glória, irmãos, através de corações gratos,
Corações que nas adversidades continuam cheios de fé e continuam cheios de gratidão no seu coração. E, irmãos, eu quando penso nisto, irmãos, eu fico a ferver por dentro. Eu começo a pensar, irmãos, nos nossos irmãos Silas e Paulo, eles presos, e eles sabendo acerca do que é que tinha ocorrido aos outros líderes da igreja, e eles sabendo que humanamente, provavelmente o seu destino estava traçado, mas eles, como tinham corações gratos, começaram a louvar, começaram a render louvores ao Senhor, irmãos. Porque o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa gratidão, de exaltarmos o seu nome, irmãos. E Deus agiu poderosamente. Nesta tarde, olhando para a tua vida e para as tuas circunstâncias, com dias muitas vezes duros, muitas vezes dias difíceis, o teu coração sendo espremido é um coração grato ou amargo? No caminho do milagre isso é importante. Isso é importante. Deus age em corações que creem. Contra todas as circunstâncias creem. E ao mesmo tempo são gratos por aquilo que o Senhor tem trazido à sua vida. Consegues tu ser grato nesta tarde? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos 10 que, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo, e este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Este homem, irmãos, deu glória a Deus. Este homem tinha um coração grato, tinha um coração agradecido e mais, tinha um coração reconhecido em relação a Deus. E ele reconheceu quem era Jesus. A palavra de Deus diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. E nesta tarde que o teu coração esteja prostrado diante da glória de Deus, diante de Jesus, começa a prostrar o teu coração, começa a reconhecer a Deus, a agradecer a Deus, a colocar a tua fé em Deus e começa-te a prostrar diante dEle, porque Ele é o Senhor e Ele está aqui nesta tarde. Este homem prostrou-se aos pés de Jesus. Este homem, assim como Jairo, prostra-se diante do Senhor, declarando quem ali estava, e quem ali estava era o Senhor. E o Senhor, irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor, prostrados aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor, irmãos, nós veremos grandes coisas a serem efetuadas por Deus a nosso favor. Aos pés do Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar nas circunstâncias difíceis, nas provas duras da vida. Nas provas duras da vida, mantém o teu coração com fé, mantém o teu coração grato e coloca-te sistematicamente aos pés do Senhor. E aos pés do Senhor, com o coração agradecido, com o coração cheio de fé, tu estás a dar lugar para que Deus demonstre a sua glória através da tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Aleluia. E então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar a glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Irmãos, este homem tinha fé para crer que Jesus era poderoso para curar. Mas ele também tinha fé
para reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Sabem porquê? Porque existe um problema maior do que a lepra. E pensando naqueles tempos, porque hoje em dia essa doença não é um problema como era naquele tempo, mas nós nos transportando para aquele tempo e pensando na doença e na dificuldade de resolver a mesma, eu quero te dizer nesta tarde que existe um problema que é maior do que a lepra. Chama-se pecado. O pecado é um problema maior do que a lepra. E se um leva à morte física, o outro leva à morte espiritual, ao afastamento de Deus, ao afastamento da presença de Deus. Deus nesta tarde quer salvar. Deus nesta tarde quer salvar. Eu vou pedir para ficarmos em pé, irmãos. E eu propositadamente, irmãos, fui mais breve, porque acredito que Deus quer fazer. Deus quer fazer. Hoje, irmãos, eu estava deitado e fui retirado da minha cama às 4 da manhã para orar por este momento. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Deus está já olhando para as circunstâncias. E Deus quer fazer. O pecado é um problema maior do que qualquer doença. O pecado não resolvido em Cristo Jesus, e nós já lá vamos, irá levar aqueles que não o resolvem em Cristo Jesus a ir para o inferno. Irmãos, eu fico quase revoltado quando vejo crentes nas redes sociais a verem que alguém partiu e alguém que não era crente, que não confessava Jesus, e escrever agora vais ter paz. Onde é que isso está escrito na Bíblia Sagrada? Existem 2 lugares de morada eterna. 2. Inferno e céu. E só aceitando Jesus é que nós iremos ter paz. E mais, ela começa aqui, agora, neste momento. Não existe outra forma, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não há outra forma. Não há outra forma. O pecado só encontra resolução através da obra na cruz do Calvário de Jesus Cristo. Este Jesus que nós amamos, este Jesus que nós adoramos, este Jesus que tantos milagres fez no seu ministério terreno, a palavra de Deus diz que Ele se permitiu ir uma cruz. De forma humilhante, Ele foi uma cruz. E Ele foi morto nessa cruz. E nessa cruz, o seu corpo foi esmagado, o seu sangue foi vertido para que o pecado fosse limpo, purificado, daqueles que se arrependem, daqueles que o confessam como Senhor e como Salvador, daqueles que querem um novo nascimento nos seus corações. Nesta tarde, e eu acredito que estão aqui muitos filhos de crentes, e eu quero te dizer que ser filho de crente não te levará ao céu. O dilema se mantém. Ou tu, de forma consciente, reconheces que és pecador, porque a palavra de Deus assim o diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa de todos terem pecado, todos estão impedidos de andarem na presença de Deus. E só existe uma forma, através de arrependimento. E isto fala-nos acerca de mudança de vida. E o Espírito Santo do Senhor está aqui para trazer-te a força
que tu precisas para mudar a tua vida. Mas para isso tu tens que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia!